É um mistério glorioso, real, verdadeiro, revelado nas Escrituras e que foge à nossa mente limitada. Vamos ler o mesmo texto que nós lemos na quarta-feira passada, para a gente começar o nosso estudo. 1 de João, capítulo 5, versículo 7. Leiamos juntos em voz audível. Leiamos. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Nós vimos na quarta-feira passada a definição dada pelos teólogos na Confissão de Fé de Westminster. Nós vimos também que é um mistério em pessoas, três pessoas de uma só essência indivisível. Então nós vimos isso. Nós vimos que por ser três pessoas da mesma essência, cada pessoa possui todos os atributos, porque os atributos são parte da propriedade da essência. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todas as três pessoas possuem os mesmos atributos. Nós vimos que aqui o Pai nunca foi questionado a respeito da sua divindade, mas nós vemos isso na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Então, por isso, nós estamos tratando aqui o Filho verdadeiro Deus, a respeito da eternidade de Jesus. Nós vimos aqui ainda a respeito dessa autoridade. Nós vimos que ele veio do Pai. Nós vimos que ele possui nomes divinos. Jesus possui em Jeremias 23, 5 e 6 o nome de Jeová, que é o nome dado ao Pai também. E ele recebe esse nome, Deus poderoso. Ele recebe também o próprio nome de Deus. Ele recebeu Deus acima de tudo, Alfa e Ômega, o Todo-Poderoso. Foi aqui que nós paramos a respeito de Jesus. Então nós vamos dar seguimento, tratando agora dos atributos divinos na segunda pessoa da Trindade, em Jesus Cristo. Então, inicialmente, nós vamos ler textos com afirmações. Se tiver alguma dúvida, você levanta a mão e pergunta, e no final nós vamos dar mais algumas informações. Os atributos de Deus, primeiro a eternidade, João 8, 58, por favor, vamos ler juntos? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Esse título ele é usado também para Deus, né? A sua eternidade. Vamos lá agora, a sua imutabilidade. Não mudou lá. Por gentileza, podem ler Hebreus 1, 10 e 11. Jesus, então, permanece, a imutabilidade. Nós temos agora a onipresença, Mateus 18, 20. Podem ler. Eu preciso parar aqui porque a gente precisa fazer essa correção na visão das pessoas. Muitas pessoas pensam que Jesus está prometendo estar presente onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em oração. É muito comum você ouvir isso. Pouquinha gente reunido, aí alguém fala: mas Jesus disse, onde tiver 2 ou 3, estarei reunido no meio deles. Sim, é claro que ele está presente onde tem 2 ou 3 pessoas, lógico. Mas este versículo está dizendo com respeito a tribunal, com respeito a julgamento. Quando ele fala: se teu irmão pecar contra ti, vai agredir ele só, se ele arrepender, ganhar teu irmão. Se não, chama a testemunha. Se não, leva para a igreja. Se não, reunido em tribunal, julga e considera essa pessoa uma pessoa ímpia. E aí é que ele fala: porque onde estiverem 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio dele. Ou seja, a função do conselho na ministração de uma disciplina
é feita não só na autoridade, mas é como se ele tivesse presente, a autoridade de Jesus, ele tivesse presente naquele momento. Então, é algo muito sério. Então, aqui diz respeito à disciplina da igreja. E diz assim, eu estou no meio. Então, ele é onipresente. Ele também é onisciente. Mateus 11, 27. Podem ler. É interessante porque Deus é infinito, mas o Filho conhece o Pai de uma forma infinita. Apocalipse 2, 23. Jesus é aquele que sonda mentes e corações. Onipotência, Hebreus 1:3. Podem ler. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso a gente não está querendo parar muito para discutir, mas há uma riqueza nisso, né? Há uma riqueza nisso. Eu fico imaginando se o sol apagasse por 3 segundos. Todos morreriam. Todos. E o Senhor sustenta tudo com a palavra do seu poder. Agora vamos para obras divinas de Jesus, a criação. Colossenses 1, 16, 17. Nós estamos tratando da pessoa de Jesus. Tanto ele tem os atributos relacionados ao Pai e também, vamos ver depois, ao Espírito, como também agora ele tem as obras divinas que são atribuídas também ao Pai e ao Espírito. Vamos ver depois. Mas aqui Jesus está como não só nele foram criadas, mas depois tudo foi criado por meio dele e para ele. Juízo final, Mateus 25, 31 e 32. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Ele tem o poder de julgar. É o Filho. Doação da vida eterna, João 10, 28. Obras divinas atribuídas ao Pai e agora atribuídas também ao Filho. O envio do Espírito Santo, João 16, 7. É interessante porque você tem o Filho enviado pelo Pai e tem o Espírito Santo enviado pelo Pai e pelo Filho. Ele enviou o Espírito Santo.
A santificação, Efésios 5, 25 e 26. O próprio Jesus santifica a igreja. Então, a obra da santificação, digno de ser cultuado, adorado, em Hebreus 1:6. Não tem como você não chamar Jesus de Deus. Não tem como ele não ser Deus. Porque o único que pode ser adorado é Deus. E aqui a própria palavra, o próprio Deus, ordenando que todos os anjos de Deus o adorem. Agora vamos para glorificado. Apocalipse 1, 5 e 6. A ele a glória, honrado e louvado, Apocalipse 5, 11 e 12. Digno é o Cordeiro de receber. Agora nós vamos para a pessoa do Espírito Santo, mas só que antes parando aqui, só para a gente conversar um pouquinho. Vejam, não tem como negar o vasto número de versículos bíblicos que apontam para a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, recebendo todos os atributos de Deus e também participando de todos eles, sendo chamado, inclusive, daqueles nomes que o próprio Deus é chamado, e chamado até do próprio Deus, com o nome que Deus deu e que se declarou diante do povo de Israel, diante de Moisés. O próprio Jesus recebeu o nome de Yahvé, ou Jeová. Então, Jesus é Deus, ficou muito bem provado até aqui, que ele é Deus, dentro daquela mesma questão da essência única e inseparável. Agora vamos ver alguns textos sobre o Espírito Santo. Só que agora eu preciso que você faça uma comparação. O meu lado aqui da direita, por favor, abra Isaías 6, 8 e 9, segura o texto. E o meu lado da esquerda aqui, abra Atos 28, 25 e 26. Assim que um terminar, o outro leia, para a gente ver o que tem de comparação interessante nesses dois versículos a respeito do Espírito Santo sendo chamado de Deus. Vamos aqui, por favor, leiam bem forte Isaías 6, 8 e 9. Quem falou isso? O Senhor. Depois dessas coisas, ouvi a voz do Senhor que disse. Agora vamos para Atos 28, 25 e 26.
Paulo citou Isaías 6, 8 e 9. Isaías 6, 8 e 9 diz que Deus disse. E o apóstolo Paulo diz que quem foi que disse? O Espírito Santo. Então, aqui o Espírito Santo do Novo Testamento, ele é chamado também de Deus. Ele é chamado de Deus. Agora nós vamos para outra comparação, que é Jeremias 31, 33, Hebreus 10, 15 e 16. Da mesma forma, à minha direita, Jeremias 31, 33, e aqui à minha esquerda, Hebreus 10, 15 e 16. Só para a gente descobrir mais uma vez a relação entre Deus e o Espírito Santo. Jeremias 31, 33. Quem disse isso? O Senhor. Olha só, observa aí, diz o Senhor, e aqui é Jeová ou Yahvé. Agora vamos para Hebreus 10, 15 e 16. Então, por duas vezes você tem o Senhor falando na profecia, e depois Paulo, e depois o autor aos Hebreus, dizendo que o Espírito Santo falou na boca do profeta. Então, chamando o próprio Espírito Santo de Deus. Agora, nós temos também que mentir ao Espírito Santo é a mesma coisa que mentir a Deus. Aí ficou menorzinho um pouquinho, eu acho que dá para ler, né? Vamos ler junto aí? Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Atos 5, 3 e 4, vou ler com vocês. Vamos lá? Então, disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Veja bem, você tem aqui ele dizendo, mentisses para que mentisse ao Espírito Santo, não mentisse aos homens, mentisse a Deus. Então, chamando o Espírito Santo de Deus. Então, não tem como você correr ou escapar disso. Mas o Espírito Santo também, ele é onisciente, dentro dos atributos. 1 Coríntios 2:11, podem ler. Isso aqui é maravilhoso, sabe? Porque o próprio Paulo fala em Romanos que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos exprimidos, porque ele conhece a mente do Pai. Ele sonda, ele perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Nós não conseguimos, mas ele consegue. Então ele é também onisciente. Ele é também onipresente, Salmo 139, 7. E aí você tem, se subo aos céus, se faço a minha cama no mais profundo abismo, se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite,
até as trevas não te serão escuras. A luz e as trevas são a mesma coisa, porque Ele está em todo lugar e é o Espírito Santo com a sua onipresença. Ele também é onipotente, Romanos 8:11. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Há momentos na Bíblia que fala que quem ressuscitou Jesus foi o Pai. Há momentos na Bíblia que fala que Ele tem o poder de ressuscitar a si mesmo. Lembra que Ele falou? Ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para dar e para reavê-la. Essa autoridade é recebida do meu Pai. E agora também o Espírito Santo é aquele que a quem se atribui a ressurreição de Jesus e a nossa própria ressurreição. Obras divinas. Agora vamos lá. A criação. Salmo 104:30. Nós vimos a criação na pessoa de Jesus, agora na pessoa do Espírito Santo. Milagres. 1 Coríntios 12:9-11, acho que ficou um pouquinho pequeno também, mas dá para ler. Vamos lá? Há outro no mesmo Espírito a fé, e há outro no mesmo Espírito dons de curar, há outro operações de milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há variedade de línguas e há outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente, a unidade orgânica da igreja. Todo dom para milagres e curas são efetuados pelo Espírito Santo. Foi isso que nós acabamos de ler. Nós também temos a regeneração, que é um ato de recriar, atribuído ao Pai, atribuído ao Filho e agora ao Espírito Santo. Tito 3:5. Primeira de Pedro, no primeiro capítulo, acho que o versículo 3, nós somos regenerados, Ele nos regenerou, Deus nos regenerou. Aqui o Espírito Santo é o regenerador, então Ele é Deus, não há dúvida, não há dúvida. Adoração divina, invocação da bênção, segundo aos Coríntios 13:13. Do mesmo modo que você, ao ministrar a bênção apostólica, está pedindo que Deus o Pai atue, Deus o Filho atue, Deus o Espírito Santo atue. Da mesma forma, do mesmo sentido. Batizado em seu nome, Mateus 28:19. Não existe aqui uma diminuição. Você pode também ler da seguinte forma: batizando em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Então, ele aqui está tendo a mesma função do Filho e do Pai.
não pode ser blasfemado. Mateus 12, 31. E aqui eu quero apenas dar uma palavrinha, porque, veja bem, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Quando você, os bons teólogos definem como você atribuir os milagres de Jesus aos demônios. Por quê? Porque o Espírito Santo que habilitou Jesus após o batismo para a sua obra da redenção. Mas eu digo que a questão é que na função, na operação do Espírito Santo, das pessoas, melhor dizendo, das 3 pessoas, a função do Espírito é promover a iluminação, fazendo o homem enxergar quem ele é, fazendo o homem enxergar quem é Deus, fazendo o homem enxergar quem é Jesus no plano da redenção e transformando o seu coração. Então, se eu blasfemo contra aquele que me convence, então não há salvação. É Ele que me dá vida, é Ele que me salva. Agora vamos para alguns atributos relacionados aí nós falamos até agora dentro da propriedade da essência. Então vamos ver algumas coisas agora pessoais. Até agora tem alguma dúvida? Não, né? Então vamos lá, os atributos fazem parte da essência. Assim, os 3 possuem atributos iguais com a mesma intensidade. Nós já vimos isso lá na primeira aula, e acabamos de ler todos os versículos relacionados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No entanto, as propriedades pessoais, elas são de cada uma. E assim sendo, quanto às propriedades pessoais de cada pessoa, são aqueles modos particulares, substanciais, particular de subsistência pessoal e ordem peculiar de operações distintas. E nós vamos explicar isso. O que significa? Significa que como uma só essência, os atributos na essência, significa que todos eles têm os mesmos atributos. Mas quando se trata da peculiaridade da pessoa, do exercício da sua função, da operação, cada uma tem a sua propriedade e ela recebe uma função diferente das demais. Por exemplo, as propriedades. O Pai, ele é eternamente Pai do seu Filho. Isso aqui dá um nó na cabeça da gente. Por que razão? Porque você tem que estar voltado para a palavra eternamente. Eternamente significa sem princípio, sem início, não teve começo. Então, a primeira pessoa da Trindade, o Pai, ele é Pai eternamente. Ele não se tornou Pai no decorrer da história. Ele é eternamente Pai. O Filho, eternamente o unigênito do Pai. Então, por isso a definição da Confissão de Fé de Westminster, que ele é eternamente gerado do Pai. Por isso, então, ele recebe o nome de filho, porque ele não poderia ser filho se ele não fosse gerado. Mas só que não foi gerado no tempo, ele é gerado na eternidade. Ele é filho desde a eternidade. Ele não nasceu filho. Deus não nasceu. Lembra de uma coisa? Qual a frase que eu gosto mais de falar sobre Deus? Sobre a autossuficiência de Deus. Deus é a causa não causada. Nada causou Deus. Deus não tem início. Deus não tem um começo. Deus não tem um meio. Deus não tem um fim. E é por isso que nós ficamos querendo descobrir coisas, e aí eu me salvo quando eu jogo vocês para Deuteronômio 29, 29.
as coisas ocultas pertencem ao Senhor. Assim como o Filho é eternamente unigênito do Pai, o Espírito é eternamente procedente do Pai e do Filho, sendo anunciado como o Espírito do Pai em alguns lugares e como o Espírito do Filho em outros lugares, que também não tem início. Então, a definição de que o Espírito é eternamente procedente do Pai e do Filho. Eu não espero que você entenda, eu espero que você aceite, porque essas são as Escrituras Sagradas. Só para lembrar que alguns têm ideia errada, achando que o Pai se torna Pai só no momento que Jesus nasce de Maria. Então é importante a gente só reforçar esse fato aí, porque senão algumas pessoas continuam com aquela ideia. Sim, por isso a palavra é eternamente. Sim, por isso eternamente. Eternamente Pai, eternamente Filho e eternamente procedente do Pai e do Filho. Porque Natanael está falando aqui, não sei se lá de trás está ouvindo, algumas pessoas se enganam pensando que as pessoas, a Trindade, se deram depois do nascimento de Jesus. Então, gerou um filho, então ele é o Pai. Não, ele é eternamente o Pai. Jesus é o eternamente Filho. E o Espírito é eternamente procedente de ambos. Ok? Podemos concluir? Ou quer fazer mais perguntas? Ou quer fazer perguntas? Está tudo ok? Eu acho que os textos foram bastante ricos para a gente entender. Então, vamos para a nossa conclusão em dois slides. Vamos ler juntos? Há um só Deus, vivo e verdadeiro, perfeito em si mesmo, autossuficiente, que subsiste em três pessoas, de uma só e indivisível substância, iguais em poder e glória, sendo cada um igualmente aquele único Deus, cujas perfeições divinas pertencem a cada um no mesmo sentido e grau. É isso que nós estamos resumindo, parte daquilo que nós estudamos quarta-feira passada e hoje. O final é: cada pessoa possui a totalidade dos atributos, vistos serem os três uma só essência. No entanto, tem propriedades peculiares pertencentes a cada pessoa distinta, com operações que distinguem uma pessoa da outra. Então, só para a gente fechar aqui, para você entender. O Pai, ele planejou, ele colocou tudo no papel, e se você abrir lá em Apocalipse 5, você encontra uma dificuldade de João, porque ele tem a visão de um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. E ninguém foi encontrado digno de abrir o livro, exceto o Cordeiro que está no trono, como tendo sido morto. Então, a visão é que o Pai escreve a história toda de eternidade a eternidade. O Filho tem a sua missão operacional no nascimento e o plano da redenção para a execução dessa história escrita. E o Espírito Santo tem a função de convencer, de salvar, de transformar a vida das pessoas. Então, o Pai não veio para morrer na cruz, nem o Filho vem depois. Cada um tem a sua função operacional.
E é isso então que nós vimos agora neste momento. Tudo ok? Deu para dar uma iluminada? Com certeza nós vamos reestudar isso daqui a um tempo, vamos aprender mais um pouquinho. Lembrando que nós vamos produzir esse material em apostila, e aí quem quiser adquirir, a gente entrega em PDF e a pessoa pode imprimir e fazer a sua apostila. Alguma observação? Não havendo, vamos encerrar, vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor.